Olá, oitavo ano, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da previsão do tempo. Então, nós estamos no capítulo 5 do livro didático de vocês e estamos de acordo com a BNCC EF08 CI 15, ok? Bom, então aqui a gente tem uma imagem já de cara no início do capítulo, mostrando uma tempestade em torno aqui, ó, do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Então, essa tempestade aqui, essa foto dessa tempestade em torno do parque, ela foi tirada por um drone, né? E se a gente observar bem essa imagem, e o texto também descreve isso pra gente, que a chuva, ela parece estar aqui mais densa nessa região, e nas regiões aqui próximas ao redor, a gente já não observa mais. Então, a gente vai ver como que acontece essas mudanças de temperatura, qual que é a diferença entre tempo e clima, como que é feita essa aferição, né, como que é previsto o tempo, né, igual todo mundo já assistiu aí no telejornal falando, agora vamos à previsão do tempo. Então, a gente vai entender todos esses aspectos. Então, primeiro, a ciência que ela vai estudar esses fenômenos atmosféricos é chamada de meteorologia. Quem estuda são os meteorologistas, ou seja, são os cientistas que vão utilizar, que vão estudar, vão utilizar dessas informações coletadas para poder ver como que vai variar o tempo de uma região para outra. Para eles fazerem isso, tem vários instrumentos. Então, por exemplo, eles usam termômetro para poder verificar a temperatura, eles usam barômetro para verificar a pressão atmosférica. Eles fazem a utilização da biruta para ver a direção do vento, do anemômetro para verificar a velocidade desse vento, o pluviômetro para ver a quantidade de chuva, enfim. Utiliza-se vários aparelhos para poder analisar esses dados e, após esses dados serem coletados, analisados, eles conseguem prever o clima, prever o tempo ali daquela região, tá? Bom, então tempo, gente, é diferente de clima, como eu já falei anteriormente. Porque o clima são aquelas condições atmosféricas daquela região por um longo período de tempo. Então, eles analisam anos e anos e tem a determinação ali daquele clima. Agora, tempo são as condições meteorológicas naquele dado momento. Então, eles analisam ali a umidade, a presença de nuvens, a intensidade dos ventos, da chuva em um determinado lugar específico e naquele momento. Então, eu consigo saber a previsão do tempo para a cidade de Esmeraldas, a previsão do tempo para Betim, para Contagem, para Belo Horizonte. Então, a gente verifica que a previsão do tempo ela varia de acordo com cada região, ok? Então, previsão do tempo é aquela previsão para aquele dado momento de uma determinada região. Então, através desses fenômenos atmosféricos, a gente vai conseguir saber se vai chover, se não vai, se tá seco, se tá quente, se tá frio, se tá nublado, se tá ensolarado, ok? Aí, depois que eles fazem essa análise toda, eles fazem a divulgação da previsão do tempo. Hoje em dia a gente tem aplicativos que fazem isso, né? A gente observa aí passando nos principais telejornais, a gente observa nos jornais impressos. Então a gente tem vários programas que nos informam dessa previsão do tempo. Agora, por que é importante fazer essa previsão do tempo? Essa previsão do tempo ela é muito importante para as construções civis, é importante para as áreas de navegação, para a agricultura, isso é importantíssimo para eles saberem o período de plantio, o período de seca, quais são as medidas que eles precisam adotar caso tenha uma mudança ali repentina da temperatura naquela região, ou dos regimes de chuva, né? E até nós mesmos, né? Para podermos saber se vamos levar uma sombrinha ou não, enfim. Então, a gente precisa dessa previsão do tempo no nosso dia a dia. Então, aqui, agora, vamos falar a respeito dos instrumentos que são utilizados para poder verificar esse tempo, tá? Dos instrumentos e das outras variáveis também. Então, para poder aferir a temperatura, a gente usa o termômetro.
Os termômetros, gente, geralmente, dentro deles tem um fiozinho ali de mercúrio. Em outros vai ter ali um álcool colorido. E o que acontece? Quando essa substância tá dentro ali daquele fiozinho do mercúrio, ela tem uma temperatura mais alta, ela dilata, então ela sobe. Quando ela está numa temperatura mais baixa, ele contrai, então aquela escala, ela desce. Aqui no Brasil, a escala que a gente usa para poder aferir a temperatura é a escala Celsius. Por exemplo, em outras regiões podem-se usar outras escalas, né? Pode usar o Fahrenheit, pode usar Kelvin, que são escalas de temperaturas. Kelvin, por exemplo, é uma escala de temperatura que é usada na ciência. Vamos descer aqui um pouquinho mais. Então, o que eles fazem? Eles pegam esse termômetro, né? E eles fazem a aferição da temperatura máxima e da temperatura mínima. E a partir daí, eles tiram uma média de temperatura. Então, eles fazem essa aferição no período de 24 horas e fazem aí a oscilação. Então, de acordo com a variação daquela temperatura, eles conseguem achar a temperatura máxima e a temperatura mínima ali daquela região. E aí, eles constroem gráficos para poder verificar. Opa, saiu aqui. Bom, a altitude é um outro fator que se analisa para poder determinar a temperatura. Por quê? Quanto maior a altitude, menor vai ser a temperatura. E quanto maior, sempre vai ser inversamente proporcional, tá? Então, em regiões mais altas, ou seja, com maior altitude, a temperatura é mais baixa. Já em regiões mais próximas ao nível do mar, a temperatura ela é mais alta. Então, por exemplo, se eu for dar a previsão do tempo para uma região que está próxima à linha do Equador e para uma região que está longe da linha do Equador, a gente vai ter uma diferença em função da variação dessa altitude. A umidade relativa do ar é a medida da quantidade de vapor de água na atmosfera, tá? Então, ou seja, a gente vai olhar a quantidade de vapor de água que vai ter em relação ao máximo de vapor que poderia existir na atmosfera em determinada temperatura. Por isso que é chamada de relativa, tá? Bom, para fazer isso, para poder aferir essa umidade relativa do ar, eles usam esse aparelhinho aqui, ó. É um tipo de higrômetro e tem também esse psicrômetro. Esse psicrômetro, ele é um higrômetro mais complexo, tá? E aí ele vai conseguir mostrar pra gente a quantidade de umidade. Bom, a umidade do ar, ele está muito relacionado à possibilidade de chuva ou não. Então, quanto maior a umidade daquele lugar, maior a possibilidade de chover. Então, por isso que é muito importante também observar a umidade do ar. Agora, as nuvens, né? O que é uma nuvem? As nuvens, elas se condensam através da evaporação desse vapor de água. Então, o vapor de água presente no ar, ele vai se condensando, vai formando gotículas minúsculas de água. Essas gotículas vão se agregando e aí tem a formação das nuvens. Dentro da nuvem, essas gotículas que são bem pequenininhas, elas vão se juntando e vão formando gotículas maiores. Então, a chuva é a união dessas gotinhas de vapor de água que se condensaram e se uniram. Dependendo de onde essa nuvem se formou e dependendo também da pressão e da temperatura, elas têm características diferentes. Então, existem aí os estratos, que são essas nuvens cinzentas, que são bem grandonas, que parecem ser pesadas, são aquelas que mostram ali a possibilidade de chuva. Então, se você olhar para o céu e ver assim, você já vai imaginar, ixi, vai chover. Os cúmulos já são aquelas nuvens bem branquinhas que parecem algodão, que a gente geralmente, quando era criança, ficava olhando para o céu e imaginando as figuras, né? Quando o céu tá bem azulzinho, tem aquelas nuvens bem branquinhas que parecem aqueles floquinhos de algodão, como a gente pode observar aqui. Os cirros
já são aquelas nuvens brancas, tá? Mas estão bem espaçadas umas das outras. E indica também a ausência de chuva, indica que o tempo tá bom, que é esse exemplo aqui, ó. Agora, os cúmulos nimbus, elas são chuvas que lembram os cúmulos. Por quê? Porque elas são densas, então aqui, ó, são escuras. E essas aqui estão associadas a tempestades. Quando a gente olha lá, né, dá aquele medão, porque ela é escurinha. Então, aqui a gente tem diferentes formas de nuvens ali que podem dar um indício também. A pressão atmosférica, ela é a força que o ar exerce, né, que a camada de ar exerce sobre tudo aquilo que está na Terra. Então, essa força a gente chama de pressão atmosférica. A pressão atmosférica, ela vai atuar em todas as direções e em todos os sentidos. Se você observar essa imagem que está aqui, ó, ao lado, as setinhas representam a pressão atmosférica, tá? Então, essa pressão atmosférica, ela também vai interferir na hora de determinar a previsão do tempo. Que a gente não vai entrar em mérito aqui agora, tá? Mas a gente pode observar a pressão atmosférica em todos esses experimentos. Por que você consegue, por exemplo, tomar um suco utilizando um canudinho? Porque a pressão do ar, ela empurra aquele refrigerante para dentro do canudo, forçando-o a subir ali para o interior. Então, existem práticas que a gente consegue mostrar a presença dessa pressão atmosférica. E o aparelho que é utilizado, né, o livro conta para vocês também aí como que foi feito esse experimento para determinar, mas o aparelho que é utilizado para poder medir essa pressão atmosférica, ele é chamado de barômetro. E a gente sabe que quanto mais alto eu estou, menor a pressão atmosférica. Quanto mais baixo eu estou, maior será a pressão atmosférica. Sempre vão ser grandezas inversamente proporcionais, ok? Aqui, ó. Como que a pressão atmosférica ela vai interferir nessa previsão do tempo? Então, quando a pressão atmosférica ela está baixa, é porque o ar está úmido. Se o ar está úmido e quente, possibilidade de chuva. Se a pressão atmosférica está alta, quer dizer que o ar está seco. Se o ar está seco, não tem chuva. Ok? Então, aqui sempre vai ser o oposto. Pressão atmosférica baixa, chuva. Pressão atmosférica alta, ar seco. Bom, os ventos, eles são nada mais, nada menos do que o deslocamento do ar. Certo? E eles têm o seguinte comportamento, tá? Isso é comportamento de toda a matéria. Toda aquela que é frio, a densidade é maior e por isso ele desce. À medida que esse ar aquece, ele vai se tornando menos denso, então ele sobe. Quando ele sobe, ele acaba se resfriando, se tornando menos denso e desce. E sobe. E o tempo inteiro fica acontecendo esse processo aqui, ó. Olha só. Essa imagem aqui é de um aquecedor. Então, eu quero aumentar a temperatura desse ambiente. Então, os aquecedores, eles são instalados embaixo. Para quê? Para que esse ar quente, para que ele aqueça esse ar frio aqui que está perto do solo. Agora, o ar-condicionado, a gente já tem que instalá-lo na parte superior. Por quê? Aqui, ó, ele vai pegar o ar quente que está aqui em cima, vai soltar o ar frio e o ar frio vai descer. O ar quente vai subir, ele pega esse ar quente, resfria esse ar quente, libera o ar frio. Então, por isso que as posições de instalação do ar quente e do ar frio, do aquecedor e do ar-condicionado são diferentes. Esse movimento aqui, ó, do ar, a gente chama de correntes de convecção. Então, correntes de convecção nada mais é do que a descida do ar frio e a subida do ar quente.
Dentro da geladeira da casa da gente acontecem essas correntes de convecção. Então a gente observa que ali próximo ao freezer, o freezer estaria aqui em cima, esse ar vai resfriar e desce. Lá embaixo, onde fica geralmente a gaveta de verduras, a temperatura já está mais alta e aí sobe. Chegou lá, esfria, desce. Então, o tempo inteiro o ar está circulando ali. Por que toda vez que você abre a geladeira, sua mãe te xinga, ela briga? Menino, fecha a geladeira. Porque à medida que você abre a geladeira, você está permitindo a entrada de ar quente, né? Ou seja, um ar que está com uma temperatura maior do que o que está dentro da geladeira e faz com que consuma mais energia para resfriar esse ar novamente, porque você está influenciando aqui, ó, nessa corrente de convecção, ok? Então, aqui, quais são os instrumentos, né, que são utilizados aí para determinar os ventos? Esse aqui é o anemômetro. O anemômetro, à medida que o vento, de acordo com a velocidade do vento, ele vai girando mais rápido ou ele vai girando mais devagar. Ele se comporta muito parecido ali com o catavento, tá? Então, eles são muito importantes, principalmente em aeroportos ali, para determinar a velocidade desse vento. A biruta parece que você pendurou um coador em cima de uma haste, né? Em cima de bambu. O que a biruta faz? A biruta, ela indica a direção do vento. Então, se o vento está vindo da esquerda para a direita, ela vai ficar nessa posição. Se o vento está da direita para a esquerda, ela já vai estar cheia desse lado aqui, ok? Então, ela é uma referência de onde que o vento vem e para onde que o vento está soprando, tá? Por que é importante a gente saber velocidade do vento e direção do vento? Para prevenirmos, olha só, catástrofes como essa. Por quê? Quando aumenta a direção do vento, né, a velocidade do vento, ou seja, vai carregar mais massa de ar. E isso pode originar a formações, por exemplo, de furacões, de tornados. Então, tem como se prevenir, né? Evacuando mesmo a área, tentando salvar vidas para evitar ali grande número de mortes, né? Então, geralmente em regiões que acontecem mais esses fenômenos climáticos, os moradores eles são avisados quando há algum tipo de alerta e aí eles podem se proteger, né, e evitar problemas maiores. Bom, uma estação meteorológica, então nós já falamos que ela tem termômetro, tem barômetro, tem biruta, tem o anemômetro e ela tem também o que? Sondas para poder averiguar essas medidas com maior precisão. Ela tem o pluviômetro que faz a medida da quantidade de chuva, ele vai informar ali a intensidade de chuva. E é interessante a gente ressaltar que sempre a leitura desses aparelhos ela vai ser feita diariamente, sempre no mesmo horário, ok? Depois que nessas estações meteorológicas foram recolhidas e analisadas todas essas informações, elas são enviadas, né, para as estações centrais nacionais e de lá eles vão trocando informações para poder determinar aí a previsão, né, de todas as regiões aí diferentes que nós temos, ok? Vamos subir aqui um tiquinho mais. Aqui falamos de todas as informações. Então, agora nós vamos lá no exercício número 22. Na atividade número 22, eu coloquei aqui para vocês um pequeno texto a respeito da previsão do tempo, por que ela é importante, como que é feita, tá? Essas coletas de dados. E pedi aqui que vocês respondessem as atividades 1 e 2 da página 117. Bom, a número 1, ela é pessoal, né? Você tem o hábito de constar a previsão do tempo no seu dia a dia? Eu tenho. Eu sempre consulto e quase sempre eu consulto pelo celular, né? Através do aplicativo. Ou quando eu não mexo no celular e tô com a TV ligada, eu sempre acompanho no telejornal para poder verificar a previsão do tempo. Letra B.
Considerando a imagem mostrada, diga qual é o tempo na segunda-feira. Que dados são destacados a respeito do tempo nesse dia? Qual dia da semana estão previstos trovoadas com possibilidade de chuvas? Então, aqui a gente tem essas informações aqui. Então, vamos lá, responder uma por uma. Então, analisando aqui essa representação, né, do aplicativozinho, então a gente tem aqui, ó, no sábado, por exemplo, a gente tem uma baixa possibilidade de chuva. O que está representado aqui? Então, primeiro, né, quais dados estão destacados? Então, a gente tem a variação da temperatura, a umidade, né, a umidade relativa do ar ali, e indicando a possibilidade de sol ou de chuva, aqui, ó. Para qual dia da semana estão previstos trovoadas com possibilidade de chuva? Então, a gente observa aqui, ó, na terça-feira, olha as nuvens com raizinhos, e a gente tem aqui, ó, 50% da possibilidade de chuva. Que dados estão destacados? Não, já falamos já. Então, já respondemos essa pergunta aqui. Voltar lá. Número 2, pesquise e responda. Qual é a diferença entre tempo e clima? Então, esse aqui eu já mencionei lá no início da explicação do capítulo. Número 3, o que são estações meteorológicas, que instrumentos que existem nela? Então, nós também já respondemos. Número 4, por que a sociedade se preocupa tanto com as previsões meteorológicas? Também já falamos, né? Para que serve prever o tempo? Por que é importante para nós? E a número 5, se você não tiver aí com o caça-palavras, se você não tiver com atividade impressa, não tem problema, tá? Você pode só ter anotado aí as atividades em seu caderno. Então, quais são essas palavras aí que vocês acharam? Então, aqui a gente tem, ó, higrômetro, que é o aparelho que é utilizado para medir a umidade do ar. Nós temos aqui o pluviômetro, que é utilizado para medir a quantidade de chuva. Vamos lá, o que mais que a gente tem? A gente tem a palavra aqui, ó, meteorologia. Nós temos, já falamos 3, né? Aqui, ó, termômetro, que é utilizado para medir a temperatura que está relacionada. Vamos achar mais aqui. Temos aqui o anemômetro. Aqui o barômetro, que também é utilizado, né, para medir a pressão atmosférica.